Quando você tem lá 2 fonos e 2 TO por semana, a gente pede que isso seja estendido, que não seja apenas isso, que esses profissionais treinem vocês para vocês replicarem. Precisa de muitas horas. Não significa que você precisa passar 20 horas com os terapeutas. Mas se essa criança vai lá e você depois não faz mais nada, se esse terapeuta não te explica, vai falhar, não vai ser o mesmo resultado. Ah, mas vai evoluir? Vai. Talvez até se você não fizer muita coisa, você se dedicar certo no seu filho, vai evoluir. Mas quando você estrutura e replica tudo isso, vai evoluir mais. Agora pensa em vocês, adultos, tá? A gente aqui, a maioria de nós não fala alemão. Eu acho que pouquíssimas pessoas falam alemão, então eu vou falar dessa forma. E a gente fazer uma aula de alemão de 50 minutos, uma vez por semana. Vai passar 10 anos e você não vai falar alemão. Eu juro. Vai passar 10 anos e você não vai fazer alemão. Agora pega essa uma hora, leva exercícios e fica replicando em casa. Opa! Talvez não em 10, mas talvez, se muito dedicado, a gente em 3 ou 4 anos esteja falando alemão. Agora pega o seguinte, você faz 2 horas de alemão com professora por dia e leva atividade para casa. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Não precisa explicar mais nada, é assim que funciona. Se fizer 50 minutos de alemão por semana e não levar exercício para casa, acredite, ao final de 5 anos de terapia, não vai ter mudado muita coisa. Não adianta, não adianta. Agora, se você leva a atividade para casa, melhora. Se você faz mais horas com o professor, melhora. E, quiçá, ter as 2, 3 horas de aula com o professor, de segunda a segunda, levar exercício para casa, ainda ter um supervisor para dialogar, fazer a prática da conversação, é onde você fala, nossa, em 2 anos, gente, 2 anos você, adulto, você vai estar falando alemão. Vocês entenderam a diferença? A questão também, assim, muito importante, que muitas habilidades você consegue até um certo período da vida. Depois disso, você não consegue muitas dessas habilidades. Criança que ali até 7, 8 anos ainda está com muitos déficits de fala, gente, vai ser uma tortura para a gente conseguir depois. Então, assim, tem que fazer muito intenso agora, com 2, 3, 4 anos, né? Outro dia, a janela da fala é uma das primeiras a se fechar, né? Total, 6, 7 anos ela já começa a fechar de forma significativa, né, Cíntia? Então, 6 a 7 anos ela já dá uma estreitada boa, né? E por último, peraí, deixa eu lembrar, e por último, não menos importante, da fala. Uma mãe outro dia, gente, eu entendo, porque assim, a gente é muito agudo, a gente está falando de forma firme, a gente não entende a individualidade de cada um. E essa mãe falou: olha, esse médico me deixou doida, porque ele está falando que tem que fazer muita terapia, não sei o quê, não sei das contas. E aí ele falou, porque eu agora estou chegando. E uma criança aparentemente que tinha um comprometimento importante, né? Porque depois de 7, 8 anos, não adianta muita coisa. O que eu quero dizer é que, sim, se você está com uma criança de 2 anos, você não deve esperar 7, 8 anos, porque com 7, 8 anos não adianta muita coisa. Agora, se você tem uma criança que você consegue diagnosticar com 2, 3 anos e consegue intervir com 2, 3 anos, essa criança com 2 a 3 anos, ao final do 6º, 7º ano, ela vai estar muito bem desenvolvida. Agora, se você teria a possibilidade de ter todas essas intervenções e que por vezes não acontece, até mesmo por conta da família, que não entende, ou que não engaja, que não faz, e isso existe também, infelizmente, a gente entende o luto, a gente entende a questão social de cada um, mas aí quando chega com 6 ou 7 anos, ela fala, e aí, doutor? Não vai evoluir da mesma forma, não vai ser a mesma coisa, né? Uma criança com 7, 8 anos que não fala até o momento, a mãe me perguntei, doutor, vai falar? Eu acho que não, mãe. A chance dessa criança falar, a gente tem que começar agora a pensar em formas alternativas. Na verdade, já deveria estar fazendo formas alternativas desde lá de trás e já deveria estar pronto, né? Enfim, mas a gente também tem que ser realista. Tanto é que é dessa forma que a gente tem que pensar. Então, a gente se solidariza. Tiago, estou com 7, 8 anos, estou descobrindo um diagnóstico que estava percebendo, o moleque não está falando até hoje, porque isso aqui seria um absurdo isso chegar nessa idade, mas infelizmente no Brasil o diagnóstico chega com 4, 5 anos. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Eu acho que vocês passam por isso, eu também passo. Chega assim, você fica meio que, eu não acredito.